Lamartine, queria entrar já com você numa polêmica aqui. Vambora. Tem uma música, Auê, que muitos estão dizendo que é adoração a identidades. O que você acha? Faz sentido essa afirmação? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu vi toda a polêmica e eu não conheci, não tinha visto a apresentação e tal. Eu conheci o disco, me apresentaram o disco é lindo, na verdade, é uma cantata, não é uma música fora de todas as demais, e conta a história de um grande banquete. Existe uma parábola de Jesus que ele conta a história de um grande banquete. E nesse grande banquete, os primeiros convidados eram os nobres e eles não aceitaram. E aí então o dono da festa, aquele que vai convidar as pessoas, ele fala, vai e busca um segundo grupo, que são as pessoas que não são os nobres, mas convide-os para que eles venham. Pegue pela mão deles e os traga. E aí ele chama um terceiro grupo. O terceiro grupo, ele diz assim, olha, esse você pega no colo e os arraste para dentro. Essa é uma parábola de Jesus. Uhum. E quem são esses três grupos? O primeiro grupo eram os judeus, que conheciam a lei, conheciam as profecias, tudo mais, e eles rejeitaram a Cristo. Uhum. O segundo grupo é o grupo das pessoas normais. São pessoas que não eram judias, não conheciam a lei, os profetas, mas eram pessoas normais. Elas não eram tão improváveis. Elas eram pessoas que podiam vir. Uhum. Para essas, ele diz, você pegue na mão e conduza-as, porque elas não conhecem a lei, os profetas, elas não vão chegar até lá. O terceiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que jamais viriam. Porque são aquelas pessoas inadequadas. Uhum. São aquelas pessoas que eles sabem que eles não vão ser aceitos, porque eles são completamente diferentes. Quem são esses? Na minha opinião, são aqueles que a sociedade rejeita. Os miseráveis, os homossexuais, as prostitutas, as pessoas que não vão vir de jeito nenhum. Uhum. E Deus fala, pegue no colo e os arraste. Essa parábola de Cristo, essa é a interpretação que ele está dando, tá? Que o CD dá. É uma parábola que mostra que a graça de Deus, ela sobrepuja todas as coisas, inclusive os pecados dos seres humanos. Então, assim, esse CD, quando eu ouvi, eu não vi, não tive acesso à visão, às imagens, eu chorei muito, porque a mensagem é lindíssima. Só que eu entendo a reação da população, por quê? Porque, primeiro, é um grupo nordestino. Então, eles estão acostumados com um outro tipo de cultura, uma cultura brasileira, as vestes coloridas. E a grande maior parte das pessoas que estão dentro da igreja aliaram, por exemplo, a cor vermelha com os ritos como é que chamam? Os ritos africanos, né? As religiões oriundas dos ritos africanos. E aí começou a grande polêmica. Uhum. O que eu tenho dito para as pessoas é, ouça o disco, ouça tudo. Um outro detalhe também que é importante a gente saber é que eles são brasileiros, eles querem fazer uma música cristã com estilo brasileiro. Sim. A vestimenta das pessoas, né? Eu fui ver o vídeo depois, é meio chocante mesmo para a gente, cristão. Por quê? Porque é difícil não fazer uma ligação com os ritos, né? De espiritismo, de umbanda, essas coisas. Cheios de miçangas. Então o pessoal começa a pegar nessas filigranas, nas questões estereotipadas. E eu penso o seguinte, eu já fui para o Nordeste, eu vi um monte de cristãos usando miçanga. Sim. Porque é a cultura deles. Então, o que eu acho? Eu acho que houve muita polêmica e muita gente julgando sem conhecer a profundidade. E o que eu posso dizer, você perguntar para mim, mas você acha agradável? Eu não achei agradável o visual.
Sim. Fiquei um pouco chocado. Tá fora do tradicional. Tá fora do tradicional. Mas quando eu ouvi o CD inteiro, ouvindo o contexto, eu simplesmente chorei muito, porque a mensagem de Cristo é exatamente essa. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar a todos os pecadores. Sim. Entendeu? Inclusive, certa vez trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e quiseram apedrejá-la. Ainda já chegaram para ele e disseram, olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o senhor, o que diz? Jesus estava escrevendo na areia, ele disse, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo todo mundo, a começar pelos principais religiosos. Foi todo mundo embora, ele perguntou para ela, escuta, mulher, ninguém te condenou? Ela falou, não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, ele não anuiu a uma vida de adultério, mas Sim. ele não a condenou, ele a perdoou. Então o evangelho, ele é o amor de Deus é manifesto através do perdão. E ele está aberto para qualquer um. Então eu não sei, sinceramente, eu não conhecia, quando eu cheguei aqui, essa polêmica toda, né? Eu estava vindo dos Estados Unidos, eu não sei se eles fizeram para chocar, porque o conteúdo do CD já é um CD que fala que Deus ama a todos, inclusive todos aqueles que são rejeitados da sociedade. Sim. Ou se simplesmente eles fizeram isso porque eles são de uma cultura nordestina, brasileira, e quiseram fazer um CD no estilo brasileiro. Eu sou músico, eu adoro música brasileira. Então, eu não sei. O que eu tenho para dizer é o seguinte, Aue, aí todo mundo dizendo Aue, da Umbanda, não sei o que lá, não sei a fundo se é, porque eu realmente nunca fiz parte de nenhum tipo de culto. Eu me converti, eu não era nada, e me converti direto para a igreja evangélica. Então eu não sei se isso realmente vem da Umbanda ou do Candomblé. Eu ouvi alguém dizendo também que não, que isso que eles foram para uma tribo indígena e que nessa tribo indígena eles cantavam isso e era uma tribo de cristão. Olha, eu sinceramente eu não sei. Então o que eu penso é que sobrou muita gente acusando e criticando, primeiro, sem ver a obra. Sim. Porque a intenção de fazer uma pregação cantada foi linda. E eu, quando eu ouvi, não vi as coisas, eu estava lá sentado ouvindo, foi simplesmente maravilhoso. Me tocou, eu chorei o tempo inteiro. Legal ter essa visão, porque tem muita gente julgando também no efeito manada, né, Lamartine? Que vai julgando sem saber o que aconteceu de fato. Exato. Ouviu ali uma dança com pessoas com uma roupa fora do tradicional e já estão julgando. Chamando o cara como é que é? Evangelho de Macumba. Evangelho de Macumba. Quer dizer, ô André, vamos combinar. Internet é um ambiente tóxico. Tóxico, pesado. As pessoas, primeiro, elas exprimem o seu ódio, a sua insatisfação, elas exprimem a sua amargura. Sim. E outras fazem isso para dar um hype, né? Porque isso, obviamente, traz muitos seguidores, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Claro. Então, assim, eu, como cristão, o que eu penso? O CD inteiro é maravilhoso. A mensagem que eles estavam pregando é maravilhosa. Eu só não sei se foi sábio usar uma coisa tão agressiva para passar uma mensagem, porque alguns acham que valeu a pena, porque o YouTube deles, mais de 1 milhão de pessoas assistiram o CD inteiro. Polêmica rende também, né? Então, inclusive pedindo perdão para ele, muita gente pedindo perdão. Mas, por outro lado, talvez eles tenham perdido muita gente que poderia gostar. Sim. Porque a mensagem, eu estou te falando porque eu ouvi o CD. Sim. Eu estava de férias, eu ouvi, aí são uns 2 anos atrás. Eu fui muito tocado, eu chorei muito, porque eu vi o amor de Jesus cantado de uma forma linda, uma parábola, que é a parábola do grande banquete, como eu nunca tinha visto. Inteligente, profundo, sabe? Tocou a minha sensibilidade e totalmente bíblico. Agora, você vai e faz uma apresentação assim, tão histriônica, tão diferente, eles perderam muita gente por conta da falta de entendimento, por conta das pessoas não querem assistir
ouvir tudo para Pré-julgamento. poder julgar, entendeu? Então, aí o que eu fico triste é que as pessoas ficam brigando por uma coisa dessa, entendeu? Porque aí se vem alguém e fala, não, mas eu gostei. Não, então você é um macumbeiro. Ah, eu vou embora dessa igreja por causa disso. Não, eu penso o seguinte, nós nunca devemos julgar alguém ou qualquer coisa sem conhecer a fundo. Com certeza, sem dúvida. Entendeu? Se as pessoas tivessem ouvido sem a questão do visual, talvez muitas delas tivessem entendido e não tivessem tido o preconceito, inclusive, de afirmar que eles são pessoas que estão querendo trazer os ritos africanos para dentro do cristianismo. Mas, por outro lado, eu também compreendo que gente pode ter olhado para aquilo e falou, ó, foi demais, né? Foi too much, as pessoas estão querendo trazer o sincretismo para dentro da igreja. Quer dizer, é uma questão complexa e, da minha parte, eu digo que a mensagem foi maravilhosa.